Olá a todos, meu nome é Mariana Nascimento. Hoje eu vou falar sobre a metodologia de ensino de uma língua estrangeira representada no filme O Albergue Espanhol. Xavier é um jovem francês de 25 anos que recebe uma proposta de emprego. Porém, para que ele assuma esse emprego, essa vaga, ele precisa estudar economia espanhola, bem como saber falar perfeitamente o idioma. Então, ele se matricula na Universidade de Barcelona para fazer o curso de economia. Durante sua viagem, Xavier conhece um jovem casal francês, assim como ele, que o homem é cirurgião e a mulher não tem ocupação. Ela tampouco sabe falar o idioma espanhol. Então, Xavier fica um período na casa do casal francês, mas ele se muda em seguida para uma república. E ali ele também vai ter contato com outras línguas. Vai ter contato com o inglês, vai ter contato com o italiano, com o alemão e com o espanhol propriamente dito. Porque cada integrante dessa república é de um país diferente. Contudo, há uma língua em comum entre eles, que é o inglês. Tanto que na entrevista para ser aprovado ou não na república, a entrevista é inteiramente feita em inglês. Então, uma língua em comum, né, para que haja comunicação entre eles. Com base no que vemos no filme, podemos constatar que o filme aborda um método de educação audiolingual. Esse método ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial pelos americanos, porque eles precisavam saber e entender a língua do outro, né? Tanto para utilizar em táticas de guerra, para conversar com prisioneiros, para saber decifrar algumas pistas, algumas cartas que eles recebiam. Enfim, então eles precisavam de um ensino que fosse rápido e que desse bons resultados. Como eles não tinham tempo, então esse método foi criado. E consiste esse método? Esse método é um exercício, ou seja, tem um professor que ele está ali, ele vai falando todas as sentenças de forma correta, porque acredita-se que o aluno ele deva aprender o jeito certo de falar, porque se ele aprender de um modo errado, ele vai tomar como certo e ele vai acabar falando o idioma de modo errado. Desse modo, então, o aluno ele vai ter um estímulo, que é o estímulo da língua e o estímulo da repetição. E esse estímulo ele vai acarretar respostas, vai acarretar a internalização da língua em que ele está aprendendo. Então, esse método surgiu baseado na nossa aquisição de língua materna. Por quê? Porque primeiro, né, quando nós somos crianças, bebês, nós aprendemos a língua apenas ouvindo e reproduzindo. Nossa mãe fala algo, a gente reproduz aquilo e somente depois de alguns anos, quando a nossa língua materna está bem fundamentada, aí nós vamos para a escrita e a leitura. Então, baseado nessa hipótese, né, nessa teoria, então esse método foi criado. Maybe it could be you too. Xavier, what does it mean when you say la fac? La fac? Yeah. No, I guess it's la fac. It means university. It's the same word of faculty, but shorter. You know? Are you kidding? You say la fac to say university? Yes. You say je vais la fac? Yes, je vais à la fac.
Don't worry, I don't have a dog. Any other questions? Oye, no estudias demasiado tú. Tómate algo. Nada, gracias. Sí, que yo te invito, hombre. Vienes aquí todo el día, te tomas una caña, te lías aquí a estudiar. Tómate, no sé, déjame que te invite un chupito. ¿Qué? ¿De dónde eres? Francia. De Francia. Ah, Francia. Erasmus. Sí. ¿Y llevas mucho tiempo aquí en Barcelona? 2 meses. 2 meses. Ah, putain, 2 meses. Exacto. Me da a mí que vas mucho a la facultad esta tú, ¿eh? Lo que deberías hacer es venir más por aquí, porque aquí es donde vas a aprender lo verdaderamente importante de Barcelona. Juan, ¿Eh? niño, déjalo tranquilo, tío. Igual no le apetece escuchar tus paridas. Espera, que le voy a dar unas clases de español yo a este... ¿Cómo te llamas? Xavier. Molt bé, Xavi. Pues, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es un francés? Juan. ¿No? ¿Qué? ¿Un francés, eh? Un francés. Si vienes más a menudo por aquí, aprenderás español de puta madre en 2 meses. Vamos, un máster. Puta madre. No volverá a venir. Au bout de quelques mois, grâce à Juan, j'ai commencé à parler un espagnol de puta madre. Du coup, je revenais tout le temps au bar de Juan et Neus. ¿Qué pasa? Pues aquí nos tienes de fiesta. Anne-Sophie, Juan, Anne-Sophie. Hola. Hola, Javier. Hola, Neus, ¿qué tal? Xavier me ha hablado muchísimo de ti, pero no me ha dicho que eras tan guapa, ¿eh? Lo tenías bien callado, camarón. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il vous souhaitait la bienvenue dans son café. Exacto. Cabrón. Vamos a bailar. Venga. ¡Vamos, que nos vamos! Então, baseado no conceito de que a língua ela não é um conjunto de frases soltas, mas sim um conjunto de eventos comunicativos, até porque a língua dos falantes nativos é muito diferente da língua em que a gente aprende nos cursos, não? Porque basicamente nos cursos a gente aprende a estrutura, porém no cotidiano a gente aprende com as culturas, novas gírias, abreviações, por exemplo, frases curtas, uma frase que significa uma coisa totalmente diferente da outra. Isso não quer dizer que está errado, até mesmo porque eles usam num contexto comunicativo, quer dizer que para eles é mais fácil. Então, para adquirir a língua, principalmente a língua oral, o ideal é que a gente tenha esse contato com a língua em si, por meio de imersão e pela abordagem comunicativa, porque pela abordagem comunicativa nós vamos descobrindo as informações, né? Nós vamos perguntando o significado de alguma sentença ou alguma palavra, assim como explica no filme, né? A dinamarquesa, por exemplo, ao atender o telefone, que é a mãe francesa de Xavier, pergunta onde ele está, e curiosamente para todos os países, né, se alguém perguntar e a pessoa não estiver em casa, eles têm a tradução de cada pessoa e cada país do lado do telefone. É muito engraçado isso, porque é muito limitado. Então, a partir do momento que a mãe do Xavier pergunta para ela se ele está na faculdade, ela expressa a faculdade como eles expressam, né, abreviadamente. Então, para ela entende uma coisa totalmente diferente, porque a pronúncia le fuck seria fuck para ela, que fala inglês, né?
seria como se fosse foda-se, né? Então, depois, curiosa, né? Saber o significado, se o significado seria igual a língua dela, ela vai lá e questiona o Xavier, tá? O que é isso, né? O que significa isso? E a partir desse momento, o Xavier ele utiliza do método audiolingual para criar a sentença correta para ela repetir e internalizar. Tanto que depois ela aparece uma cena em que ela fala, né? Vou à faculdade, mas ela fala em francês. Por quê? Porque ela aprendeu repetindo o que o Xavier disse, o que o Xavier lhe ensinou, né? Outras passagens do filme também, a gente pode ver essa abordagem comunicativa, principalmente quando o outro não entende o idioma, né? Como, por exemplo, no caso do irmão dessa dinamarquesa, vai falar com o estudante alemão e ele acaba fazendo umas piadinhas, né, da Alemanha nazista principalmente. Isso o incomoda, né? Então ele vai lá para a irmã do rapaz, mesmo ela falando um pouco em espanhol, ele aborda ela em espanhol. Você poderia abordar em inglês, mas como é um assunto restrito e na casa tem muitos moradores, né, não teria como ter essa privacidade, então ele opta por falar em uma língua que ele não conhece muito bem, em espanhol, para poder conversar com ela sobre esse assunto mais privado, e até para que o outro rapaz que também não fala em espanhol, ele não possa entender o que ela está falando, né? Assim nós temos também a metodologia audiolingual e a comunicativa na cena do bar, em que a gente já viu, e em que o Xavier está estudando e vê um garçom. Pô, estudando assim, você não vai aprender o idioma, você tem que aprender o idioma falando, vem até o bar, que você vai aprender melhor, você vai falar e aprender do jeito que a gente fala, né? Não roboticamente, né? Não como os livros ensinam. Você vai aprender de uma maneira mais clara, mais natural, por assim dizer, não? Inclusive, ele acaba levando até a mulher do neurologista para que ela também aprenda o espanhol, já que ela não sabe nada e fica muito reclusa, né, na sua casa por medo ou vergonha de sair e não saber se comunicar. Então, acaba que as expressões, as surpresas, as piadas também, elas dão um indicativo de comunicação, né? No caso, nesse ponto, a mulher do doutor, ela vai chegar ao bar e o dono do bar fala em espanhol com ela, de uma maneira mais fazendo piada sobre o corpo dela, sobre a beleza dela, e ela acaba não entendendo. Mas dá pra perceber que ela entende que não foi aquilo que o Xavier traduziu, que falou que seja bem-vinda ao bar. Mas ela percebeu que não significaria aquilo, né? Até que eles têm uma outra conversa. Também a aquisição por abordagem comunicativa, né? Ela traz as comunicações básicas e a socialização, né? As comunicações básicas, oi, tudo bem, preciso disso, preciso daquilo. Então, é um modo de você aprender a língua. Nesse filme, basicamente por necessidade. Você está em outro país, você tem que aprender a língua do outro, né? E meios de aprender a língua do outro sem estar propriamente em um curso de espanhol, né? Somente pelo contato. Também
No... Qui? Molt bé, bon dia a tothom. Avui parlarem del futur del sistema capitalista global. Por favor, señor. Sí? Perdone, pero ¿podría dar la clase en castellano? Lo siento, señorita, pero no podrá ser. La mayoría de estudiantes son catalanes, o sea que no creo que tenga que cambiar de idioma. Somos más de 15 estudiantes de Erasmus que no hablamos catalán. Y para usted no es un problema hablar español. Mire, yo la entiendo perfectamente, señorita, de verdad, perfectamente. Pero usted me tendría que entender a mí también. Estamos en Cataluña y aquí el catalán es idioma oficial. Si usted quiere hablar español, se va a Madrid o se va a Sudamèrica. El que anava? Avui parlarem del futur del sistema capitalista global. Què podem dir del sistema capitalista global? Cette fille, ce que j'aimais bien, c'est qu'elle allait pas avec l'écho. Je me demandais ce qu'elle foutait là. Exactement comme je m'étais toujours demandé, moi, ce que je foutais là. Era molt més estable abans que no pas. Então, por último, nós temos o método por imersão também apresentado pelo filme, que basicamente as aulas de ensino são ministradas na língua estrangeira, né? Então, por exemplo, sou uma professora de espanhol, e toda a minha aula vai ser ministrada em espanhol. Se há alguma dúvida, alguma pergunta, algo do gênero, nós temos que mostrar através de imagem ou através de sinônimos, né, ou por outros métodos, o significado daquilo que a pessoa está perguntando, evitando ao máximo fazer a tradução, né, que daí assim ela vai adquirir a língua estrangeira com mais facilidade. Ela vai interiorizar com mais facilidade essa língua.